O nosso assunto de hoje é sobre o mito da caverna de Platão, ou a alegoria da caverna. Talvez você já ouviu, talvez você nunca ouviu sobre isso. Independente dos casos, eu convido você para ficar comigo até o final, que com certeza irá acrescentar muito em sua vida. E se você já viu esse assunto em algum lugar, pode ter certeza que da maneira que eu vou falar aqui, você nunca viu. Se você está perdidão, nunca ouviu falar sobre o mito da caverna, vou dar aqui uma resumida só para você ficar por dentro, para entender melhor o assunto. O mito da caverna é uma conversa entre Sócrates, que foi o mestre e professor de Platão, com o Glauco. Sócrates conversando com o Glauco. Depois, o Platão registrou isso em seu livro A República. Vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar realmente claro o assunto. A primeira parte eu vou estar narrando, falando exatamente o que é a caverna, como que os personagens vivem e tal e tal. E aí depois eu vou colocar várias possibilidades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que está ligado com o mito ou alegoria da caverna. Platão conta que no fundo de uma caverna existia algumas pessoas. Essas pessoas estavam acorrentadas, presas, amarradas. Desde sempre. Elas nasceram e cresceram assim. Nunca tiveram liberdade. Elas ficavam olhando para o fundo da caverna, uma parede. E atrás delas tinha um muro, ou algum bloqueio, onde passavam outras pessoas com objetos. E tinha um foco de luz, ou uma tocha que ficava acesa também atrás delas. Vocês vão ver melhor aí nas imagens. Esse foco de luz, ou essa tocha, que jogava um foco de luz, batia nos objetos, e os objetos mostravam uma sombra na parede. As pessoas que estavam presas ali nas correntes viam as sombras, só que elas acreditavam que aquilo era a realidade, que aquilo ali era o mundo real. E assim elas cresciam e morriam dessa maneira. Aí um certo dia um prisioneiro começou a ficar com dúvidas daquilo que ele estava vendo. Ele começou a questionar. Esse questionamento dele foi tão grande que ele arrumou uma maneira de ver se existiam outras realidades ou possibilidades diferentes daquela que ele estava vivendo. Então ele arrumou uma maneira que ele quebrou as correntes, ele conseguiu se soltar e fugiu da caverna. Quando ele chegou fora da caverna, a primeira coisa que ele sentiu foi o impacto da luz. A luz do sol muito forte bateu sobre seus olhos e ele sentiu uma dor, tipo uma queimação, né? Quando nós estamos no escuro e nós somos expostos à luz. Sentimos uma queimação, sentimos realmente arder. Mas logo aquilo passou e ele viu então que o mundo era muito diferente daquele fundo de caverna que ele tinha vivido até aquele momento. Esse prisioneiro, agora livre, ele sente vontade de que os seus amigos, seus companheiros, pudessem também contemplar essa liberdade, contemplar essa nova vida. Ele volta para o fundo da caverna para avisar para eles que o que eles estão vendo, vivenciando é uma ilusão, que a realidade é outra. Porém, eles não acreditam nele. Na verdade, ficam enfurecidos, achando que ele está sendo arrogante, que ele está sendo prepotente, de dizer que eles estão enganados, de que eles são ignorantes. Agora vamos interpretar o significado dessa alegoria. As sombras projetadas no fundo da caverna representam o nosso mundo, que nesse caso é uma ilusão, mas tomamos como muito real e totalmente real. Os prisioneiros somos nós, acorrentados. As correntes seria a ignorância. E o que é essa ignorância? De não conhecer a verdade. E qual é a verdade? Vou falar mais à frente. Porém, precisamos entender outras coisas aqui. Então a corrente é a ignorância. As sombras, o mundo. O prisioneiro somos nós. O prisioneiro que começa a duvidar, começa a questionar e quebra as correntes e sai, esse quebrar a corrente pode ser tido como um instrumento, né, que ele usou para quebrar a corrente. Esse instrumento que ele usou para quebrar a corrente é o conhecimento ou a dialética. Quando nós começamos a duvidar, nós começamos a questionar, e esse questionamento é muito profundo, chega um ponto que as correntes quebram, se arrebentam, né? Essas correntes não conseguem nos manter mais aprisionados, vendo aquela realidade, aquela ilusão ali como realidade. A quebra da corrente é o conhecimento. O rapaz que escapou significa ser o filósofo.
O retorno dele para avisar para os outros pode ser tido como um diálogo filosófico ou uma transmissão de conhecimento como os sábios faziam e fazem até hoje. Se não está muito claro para você até o momento o raciocínio aqui da caverna, a alegoria e a nossa realidade, e se você já assistiu o filme Matrix, ficará mais fácil para você entender. Inclusive o filme Matrix, além de várias filosofias, o mito da caverna é prevalecente, é o que prevalece praticamente o tempo inteiro no filme, né? Onde os personagens que vivem na Matrix acreditam que a Matrix é real, que aquilo ali é a realidade. E ali eles têm profissão, têm carreira, têm bens materiais, têm relacionamentos, têm filhos, casamento, religião, acredita nas coisas, enfim, é realmente uma realidade que eles vivem. Só que aquilo é uma programação feita por computadores. Então alguns começam a suspeitar, a se sentir meio perturbados e começam a investigar, como o Neo, por exemplo, a Trinity e vários outros, que acordaram da Matrix, que depois descobrimos que eles na verdade não acordaram coisa nenhuma. Mas isso aí fica para um outro vídeo. O que eu quero dizer é que eles começaram a sentir que aquilo ali era meio falso. Então eles vão buscar a verdade. E aí eles percebem que eles estão, na verdade, dormindo, o corpo deles estão dormindo, e só a mente deles estão projetando aquela realidade. E claro que tem vários outros filmes que adotaram essa alegoria da caverna para poder construir o filme, levar um certo despertar para as pessoas, uma curiosidade, para elas reverem, analisarem a vida delas, enfim, várias coisas. Mas, como eu disse, tem outras possibilidades também que nós iremos investigar agora. Então, continue comigo até o final desse vídeo, que tem muita coisa para rolar ainda. Como eu disse no início desse vídeo, essa alegoria pode ter muitas interpretações. Inclusive, eu já vi várias interpretações, vários comentários sobre essa alegoria, de pessoas que falam que esses que projetam ali as sombras, né, que estão sendo projetadas no fundo da caverna, é feita pelas famílias que dominam o mundo, ou pelos Illuminates, ou pelas pessoas que controlam o mundo, pela mídia, pelos jornais, por todo o sistema de influência que fazem com que as pessoas ajam de uma determinada maneira em prol do benefício delas. Ou seja, são os controladores do mundo. E eu até concordo com essas pessoas até um certo ponto. De fato, existe um sistema, né, que ele está visível, mas parece ser invisível, que faz com que o mundo age de uma determinada maneira. É o sistema didático das escolas, a mídia, os jornais, a influência, os governos, enfim, todo o sistema faz com que as pessoas de fato cresçam dentro de um mundo, acreditando que elas têm escolha, que elas podem fazer o que quiserem, enfim, que são livres, mas que na verdade elas estão sendo influenciadas para agirem de determinada maneira. Eu concordo com eles até um certo ponto. Porém, nós estamos só vendo uma parte mais grosseira, nós não estamos indo em uma parte mais sutil. E eu quero aqui, de uma forma muito profunda, no raciocínio desse assunto sobre a alegoria da caverna. A outra linha de raciocínio é onde as pessoas falam e defendem, né, que esse mundo não vale a pena, que esse mundo é completamente ilusório, que tudo aqui é transitório, impermanente, e que nós deveríamos olhar para o espírito, voltar para a alma. Inclusive, Platão e Sócrates defendiam essa ideia, né? Platão falava que a alma antes vivia em um mundo perfeito, e aí ela incorporou, clausurou, encarnou em um corpo limitado aqui. E o desejo dessa alma é voltar para o mundo perfeito. Só que o homem fica envolvido nas coisas ilusórias desse mundo e não dá atenção para a alma. Era mais ou menos assim o raciocínio do Platão. Muito parecido com muitos espiritualistas que existiram ao longo do século e existe hoje em dia ainda, que defendem que esse mundo é ilusório, mas que o astral é real, que o mundo dos deuses é real, que seres de tais dimensão são reais. Eles de fato são reais. Agora esse mundo nosso não. Enfim, então existe muita interpretação em volta do que seria de fato a verdade e o que seria ilusão. Porém, pelas minhas investigações, que foram muitos anos, eu não vou alongar aqui em detalhes de como que eu fui investigando até chegar a isso, mas de uma forma bem resumida, eu hoje acredito mais na visão dos yogis da Índia, né, os mestres da Índia, onde eles falam, porque eles investigaram, né? Eles não pensaram. Platão era um pensador, Sócrates era um pensador. Os caras pensavam sobre as coisas. Eles ficavam analisando racionalmente, através do intelecto. Os yogis não. Os yogis são aqueles caras que dedicam a vida exclusivamente
para investigar. Eles sentam ali no chão, em um tapete ou numa almofada, e fica horas e horas e horas por dias, por semanas, anos, décadas, a vida inteira, investigando de uma forma sutil e profunda todo o processo mental e o que está além da mente. E aí o que esses yogis falam? Esses yogis falam que esse mundo que nós estamos, de fato, é ilusório. Porém, esse mundo sutil também, que muitos defendem e acreditam que é muito real, que é mais real que esse mundo aqui, existe, mas também é ilusório. Ou seja, todo mundo perfeito e que muitos espiritualistas admiram, buscam, estão correndo atrás para conseguir depois que partir desse mundo, que seria como um céu perfeito, os yogis estão falando que isso também é ilusório, que o mundo dos deuses também é ilusório. Eles só duram mais, eles só têm mais brilho, eles só têm mais aparência, eles só têm mais formosura, porém também é ilusório. Todas as formas, todas as aparências são transitórias e impermanentes. Eu sei que isso não é muito fácil de entender e talvez você não esteja concordando comigo ou não irá concordar comigo, e não tem problema. Talvez o que eu estou fazendo aqui é como o filósofo que foi lá fora, né, viu outra realidade e veio para contar. Então eu estou aqui contando, ok? E eu espero que você tenha uma mente aberta para poder analisar sobre isso e não reagir. Inclusive, quando eu faço alguns conteúdos mais profundos aqui no canal, algumas pessoas reagem, outras ficam felizes. Aqueles que reagem é que não querem aceitar, não querem investigar. Não é nem a questão de aceitar, é investigar, né? Fazer como o prisioneiro que começou a duvidar, questionar suas próprias crenças, seus próprios valores, e chegou a um ponto que ele quebrou a corrente e saiu para analisar por si mesmo. Então, ao longo da vida, eu acreditei em muitas coisas, inclusive na ideia da alma, como o cristianismo ensina, depois o espiritismo, né, reencarnação, o espírito, o umbral, o astral, aquela coisa toda. Mas eu continuei investigando, e a conclusão que eu tenho hoje é que, de fato, todas essas coisas são impermanentes e transitórias, como qualquer outra coisa. Pode durar mais, pode ser mais prazeroso, pode ser realmente mais excitante, mas também é impermanente. E nesse caso, por fim, ilusório, já que é impermanente, não é para sempre, então é ilusório. E o que é essa ilusão? Ilusão que é uma aparência, aquilo parece ser, mas não é. E o que sobra então como real? O que é real? Fazer como o Neo, como o Morpheus no filme Matrix. O que é real? O que é esse testemunho? É aquele que vê tudo, observa tudo, mas nunca interfere. E no fundo, por trás de todas as aparências, por trás de todas as formas, só existe esse testemunho. Os animais veem o mundo. Existe um testemunho que está vendo através dos olhos dos animais. Eu vejo o mundo, você vê o mundo. Quem é que está vendo? É o testemunho, não é uma alma. Não é o meu cérebro que está processando. Claro que existe também essa parte. Mas a parte mais sutil, a parte imutável, a parte que nunca é afetada, a parte que nunca aparece é esse testemunho. E esse testemunho ele pode ser totalmente visível se você começar a voltar à sua própria consciência agora e você vai ver que existe um testemunho. Só que você nunca consegue ver de fato o testemunho, nem tocar o testemunho, nem pegar o testemunho. Esses yogis chamam isso de aquilo. Eles dão um nome mais para facilitar a linguagem como aquilo, já que não tem um nome. Eu estou falando testemunho aqui para ficar mais fácil, né? O que é um testemunho? Testemunho é aquele que testemunhou alguma coisa, que viu alguma coisa. Só que ele só viu. Claro, quando é humano, né? Como nós julgamos. Mas o testemunho nunca interfere. Ele nunca julga se algo é bom, se algo é ruim, se algo é quente, se algo é frio. Ele apenas observa. Quem faz o julgamento é a consciência junto com a mente, que fala isso é quente, isso é frio, isso é feio, isso é bonito, isso é errado, isso é mal, isso é bom. Por exemplo, o chinês pode julgar que uma coisa é boa, que uma coisa é gostosa, enquanto que nós aqui no Ocidente ou aqui no Brasil pode dizer que aquela coisa não é boa, que aquela coisa não é gostosa. Então, quem está fazendo o julgamento é a mente. E por trás existe um testemunho que está observando tudo isso, que vê tudo isso, mas esse testemunho nunca julga que é bom, quente, frio, alto, baixo, só testemunha. Então, no caso aqui, só salva esse testemunho. E caso vocês se interessem, continue investigando, continue buscando. Aqui no canal tem muitos outros trechos, parte de vídeos que eu já falo sobre isso, de outras formas, de outras maneiras.
Vocês podem escrever aqui embaixo também nos comentários me fazendo perguntas. Com certeza irei trazer muitos vídeos aqui ainda com novos conteúdos, outra linguagem, enfim. Então se você chegou nesse vídeo aqui, mas não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora mesmo no canal, ative as notificações, esse sininho aí, é só você clicar nele, que você receberá todos os vídeos novos que irei postar. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.